Olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Teoria de Galois. Essa aqui é a nossa aula 9, né? Essa aula vai ser um pouco diferente das anteriores, porque nós vamos tratar nessa aula de três assuntos diferentes. Nós vamos falar sobre corpo de decomposição, extensões normais e extensões separáveis, né? Na aula passada, quando nós falamos um pouco sobre grupo de Galois, de uma extensão e tudo mais, né? Nós falamos que nós vimos lá que você pode, a partir de um subgrupo do grupo de Galois, você pode construir um corpo intermediário e a partir de um corpo intermediário de uma extensão, você pode construir ou você pode definir, na verdade, um subgrupo do grupo de Galois. Então você tem ali você tem uma função, né, que leva subgrupos do grupo de Galois em corpos intermediários e uma função que leva corpos intermediários em subgrupos do grupo de Galois. E aí a pergunta é quando que essas duas funções, quando elas são bijetoras, né? Quando que isso é quando que essas duas aplicações, quando que uma é inversa da outra, né? Essa é a questão, né? E nós vimos lá naqueles exemplos em que isso nem sempre é possível, né? Algumas vezes é possível, às vezes tem a correspondência, ela é bionívoca, né? E às vezes ela não é bionívoca. Então a pergunta é quando que ela é bionívoca. E a resposta é extensões normais e separáveis. Tá? Então por isso que nós vamos estudar esse tipo de extensões. Essa aula de hoje ela está dividida, então, como eu já falei, em três partes. Corpo de decomposição, extensões normais e extensões separáveis. Então, em vez de eu fazer um vídeo gigante de 1h30, eu decidi quebrar ele em três partes. Tá? Então, na primeira parte, nós vamos falar apenas sobre corpos de decomposição. Depois, nós vamos falar em extensões normais, no outro vídeo. E no terceiro vídeo, nós vamos falar sobre extensões separáveis. Tá certo? Então, vai dar uma quebrada aqui. E eu acho que vai ficar mais bacana desse jeito, tá? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre corpo de decomposição nessa aula. Nós vamos dar a definição de corpo de decomposição, alguns teoremas e exemplos de corpos de decomposição. Bom, você já pode ter percebido, quer dizer, você pode ter percebido não, né? Nós já vimos lá no teorema fundamental da álgebra que se você pega um polinômio com coeficientes complexos, ele sempre pode ser escrito como produto de termos lineares, e esses termos lineares, eles têm coeficientes complexos. O que isso significa, então? Que todo polinômio com coeficientes complexos, ele se escreve como produto de fatores lineares, e esses fatores lineares, eles estão nos complexos. Isso significa que o polinômio ele se decompõe. Ele se decompõe nos complexos como produto de polinômios inquebráveis. Polinômios de grau 1 você não quebra mais. Então isso significa a decomposição. Você vai quebrando até chegar no osso, até você não conseguir mais fazer nenhuma quebra. E aí você para, porque você não tem mais como quebrar. A hora que você não tem mais como quebrar o seu polinômio, quebrar significa escrever como produto de fatores de grau menor, né? Quando você chega nisso, quando você chega em todos os polinômios de grau 1, então você para e ali você tem então a decomposição do seu polinômio. Bom, isso todo polinômio com coeficientes complexos, você pode fazer isso olhando os polinômios lineares com coeficientes complexos. O que acontece é que, algumas vezes, você não precisa ir até o conjunto dos números, ou até o anel dos números complexos, para fazer a quebra. Às vezes, se você pegar um corpo menor que os complexos, já dá certo, né? Por exemplo, se você pega o polinômio, vamos pegar aqui, x² menos 2, polinômio x² menos 2, tá? Ele é um polinômio com coeficientes complexos, os coeficientes são racionais nesse caso, né? Os coeficientes são racionais. E aí você não precisa ir até os números complexos para você obter
a decomposição dele como fator, como produto de fatores lineares, né? Você escreve ele como x menos a raiz de 2, que multiplica x mais a raiz de 2. Então, você não precisa ir até os complexos. Basta, por exemplo, você ir até os reais. Ele já se decompõe como produto de fatores lineares, e esses fatores lineares, eles são polinômios com coeficientes reais. Mas você também, se você quiser, você não precisa ir até os números reais. Você pode pegar um corpinho ainda menor. Que corpo que é esse? É o corpo obtido dos racionais adjuntado raiz de 2. Então, nesse corpo, os elementos são na forma a mais b raiz de 2, com a e b racionais. Ali, esse polinômio ele já se decompõe como produto de fatores lineares. Então, você não precisa nem ir até os reais, e muito menos até os complexos. E esse é o corpo, esse é o menor corpo possível que você vai escrever, que você vai quebrar, que você vai decompor o polinômio x quadrado menos 2. Tá? Então, ali, é esse corpo. Como é que você obteve esse corpo? Você pegou o corpo base do polinômio, que no caso é os reais, e você adjuntou as raízes desse polinômio. Tá certo? Foi assim que você obteve o corpo onde o polinômio se decompõe. Tá certo? Tudo bem isso? Muito bem. Bom, o que nós fizemos nesse exemplo, você pode fazer para um polinômio qualquer. Tá? Então, vamos pegar sigma k, uma extensão de k. Nós vamos dizer que o sigma, ele é o corpo, um corpo de decomposição de um polinômio f de x com coeficientes em k, se duas coisas acontecem. Primeiro, o f se decompõe em sigma como um produto de fatores lineares. Ou seja, lá no sigma você escreve ele como produto de fatores lineares. Tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que acontecer para um corpo ser corpo de decomposição de um polinômio. Tá? E a segunda coisa que tem que acontecer é que esse sigma ele tem que ser a menor extensão de k que decompõe o f de x em produto de fatores lineares. Ou seja, se você tem um corpo intermediário entre o k e o sigma, onde o f se decompõe, então esse corpo intermediário, na verdade, esse corpo intermediário sigma' ali, ele na verdade é o corpo sigma. Nesse caso, você diz que sigma é um corpo de decomposição de um polinômio. Aqui não se fala em o corpo, porque nós não temos, a princípio, certeza da unicidade desse corpo onde ele se decompõe. Tá? Eventualmente, pode acontecer de ter mais de um corpo de decomposição do mesmo polinômio. A princípio, isso pode acontecer. Essa é uma possibilidade. Tá? Então, a ideia é essa. Corpo de decomposição é o menor corpo que contém todas as raízes do polinômio. E por causa disso, e é o menor, né? Porque senão fica muito estranho, né? Porque se você não pegar o menorzinho de todos, eventualmente cada um vai pegar o corpo de decomposição que quiser, né? Então, um pegaria os complexos, outro pegaria os reais e assim por diante, né? Então, acabaria virando uma bagunça. Quando você pede que seja o menor, você tem mais chance de ter unicidade desse corpo de decomposição. Tá? Quando existe, tá? Até isso a definição não garante, né? A definição não garante nem a existência e não garante nem a unicidade. É tipo definição de limite, né? Já reparou que definição de limite não garante a existência e não garante a unicidade, né? Ela só diz, olha, tal número é o limite se tal coisa acontece, né? Então você tem que dar um chute. Aqui também, aqui você tem que chutar quem é o corpo, quem você acha que é o dado polinômio, você chuta, você diz, eu acho que o corpo de decomposição desse polinômio é esse corpo aqui, né? E aí você vai lá, aplica a definição e verifica se o polinômio se decompõe lá dentro com o produto de fatores lineares e se esse é o menor corpo, ou seja, não tem nenhum corpo menor do que aquele onde o polinômio se decompõe. Tá? Então, por isso que você pede que ele seja o menor, né? Você tem mais chance de unicidade. E você tem mais chance de existência também. Como esse corpo ele contém todas as raízes do polinômio,
Então, algumas vezes, em vez dos livros chamarem de corpo de decomposição, eles chamam ele também de corpo de raízes do polinômio. Nós vamos usar corpo de decomposição. Tá? Se você quiser, você pode chamar de corpo de apodrecimento, né? Porque decomposição é a palavra chique para dizer, olha, tudo está se quebrando, está se desmaterializando em fatores, em pedaços tão pequenos que não é mais possível quebrá-los em partes menores, né? Isso também acontece para números, né? Números inteiros, você fala lá em decomposição em fatores primos. Ou seja, você vai decompondo, você vai quebrando o seu número até chegar no osso, até chegar em números que são inquebráveis. Tá? E o corpo de decomposição também tem esse espírito de quebra o seu polinômio, quebra, em fatores lineares, tá? Fatores lineares, ou seja, quando você tem com fatores lineares, você não pode mais quebrar, e aí você para lá. Tá? Algumas vezes, pode acontecer do seu corpo de decomposição ser o próprio corpo onde o polinômio pertence. Tá? Isso é normal acontecer. Se você pega, por exemplo, aquele mesmo polinômio lá, x quadrado menos 2, mas olha ele como um polinômio não mais sobre os racionais, mas como um polinômio sobre os reais, então o corpo de decomposição dele vai ser os próprios reais. Né? Porque lá dentro dos reais ele se decompõe como x menos a raiz de 2, que multiplica x mais a raiz de 2. Então tudo depende aonde você está olhando o seu polinômio. Né? Se você está olhando o seu polinômio num certo corpo ou num outro corpo. Né? Então o corpo base do polinômio ele é muito importante na hora de você decidir o corpo de decomposição dele. Bom, aqui nós já tínhamos dito antes, né, o corpo de decomposição desse polinômio aqui é o Q raiz de 2, né, é o corpo obtido dos racionais, adjuntado o raiz de 2. Tá? Agora, se você olhar esse mesmo polinômio aqui, ó, esse polinômio x quadrado menos 2, agora com coeficientes aqui, o que é permitido, né, nada te impede. Então, quem vai ser o corpo de decomposição desse nó? É o mesmo polinômio. Mas estou olhando ele em outro corpo agora. Inicialmente, eu estava olhando ele como um polinômio sobre os racionais. Aqui eu estou olhando esse polinômio com coeficientes nesse corpo aqui. E aí, o corpo de decomposição vai ser o Q adjuntado ao raiz de 3, raiz de 2. Né? Então, ou seja, o corpo de decomposição ele muda. Ele muda a partir do momento em que você olha o seu polinômio com coeficientes em outro corpo. Isso é natural. Isso é bem normal acontecer. Isso acontece também com irredutibilidade, como você pode ter percebido. Né? O polinômio visto como com coeficientes num corpo é irredutível, mas se você subir o corpo, ele pode se tornar redutível. Tá? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de anomalia com polinômios, elas são bastante comuns de acontecer. Esse polinômio aqui, ó, o x ao cubo menos 1, ele tem 3 raízes, né? O w e o w quadrado. Esse w é dado por esse número complexo aqui, né? Ou seja, as raízes desse polinômio são as raízes cúbicas da unidade. Né? Daí você vai parte lá para os números complexos, né? As raízes cúbicas da unidade são 3 números complexos dispostos sobre a circunferência unitária, né? E esses 3 pontos formam um triângulo equilátero. Né? Coisa lá de variável complexa, de estudo de números complexos. Tá? Então vem de lá. Então essas aqui são as 3 raízes, quer dizer, w, que é esse elemento aqui, e esse próprio elemento ao quadrado. Essas são as 3 raízes desse polinômio x quadrado, x ao cubo menos 1. Tá? Então, como é que você obtém o corpo de decomposição? Olha, você pega o corpo base, no caso aqui eu não falei, mas eu quero ver esse polinômio com coeficientes racionais, tá? Com coeficientes racionais. Então, como é que você obtém o corpo de decomposição? Você pega o corpo base, que no caso aqui é os racionais, e vai adjuntando as raízes. Se você adjuntar o 1 é absorvido pelos racionais, então ele não vai fazer cócegas nenhuma. Tá? Se você adicionar o w, adjuntou o w quadrado automaticamente vai estar adjuntado também
Porque o W quadrado ele é o produto de W com W, né? E isso aqui é um corpo que é fechado para o produto, tá? Então, se você adjuntar W, você automaticamente adjuntou essas três raízes aqui, tá? Então, aqui dentro, ele se decompõe como produto de fatores lineares. Então, esse é o corpo de decomposição. Quer dizer, na verdade, ele não é o corpo de decomposição, ele é um candidato a corpo de decomposição, tá? Agora a gente vai mostrar, então lá dentro ele se decompõe como produto de fatores lineares, e agora nós vamos mostrar que ele é o menor deles, tá? Que é o menor corpo possível. Por que ele é o menor corpo possível? Porque o W ele também é a raiz desse polinômio aqui. Você pode verificar, x ao quadrado mais x mais 1 anula o W. Tá? Então, essa extensão aqui, a extensão QWQ, ela tem grau 2. Então, como o grau é 2, não tem nenhum corpo entre os racionais e o QW. Ali no meio, nesse intervalo, não tem nenhum corpo. Como não tem nenhum corpo ali no meio, e lá naquele corpo, o x ao cubo menos 1 se fatora como produto de fatores lineares, então esse cara tem que ser o corpo de decomposição. Não pode ter ninguém menor. Tá? Ele não se decompõe nos racionais. É claro que não, por causa das raízes dele. Sempre que eu falar daqui para diante, sempre que eu falar em decompor, significa fatores lineares, tá? Fatores lineares, tá? Então, esse polinômio não se decompõe como produto de fatores lineares nos racionais. Se decompõe aqui, se decompõe no QW, e entre os racionais e o QW, ali não tem corpo intermediário. Então, esse corpo, o QW, obrigatoriamente tem que ser o corpo de decomposição. Lá ele se decompõe e não tem nenhum menor que o decompõe. Então, esse, de fato, é o corpo de decomposição. Observe o seguinte, ó. Esse x ao cubo menos 1, ele também se decompõe nesse outro corpo aqui. Como é que ele é obtido, esse corpo? Esse corpo é obtido adjuntando o i, a unidade complexa, e o raiz quadrada de 3. Mas esse corpo, ele não é o corpo de decomposição do polinômio x ao cubo menos 1. Por quê? Porque, olha só, essa extensão aqui, a extensão QI raiz de 3, que o grau dela, pelo teorema da torre, ele é o produto desses dois graus aqui. Essa extensão tem grau 2 e essa extensão aqui também tem grau 2. Portanto, essa extensão tem grau 4. Né? E o que nós temos então? Nós temos que o QW ele está contido aqui dentro, ele está contido, mas ele é diferente. Como ele está contido e é diferente, esse corpo aqui, onde o polinômio se decompõe, ele é maior do que o QW. Então, esse corpo não é o corpo de decomposição, porque ele é maior do que um que você já teve. Você já obteve um, né, que é o QW. Nesse QW, ele se fatora, o polinômio se fatora como produto, se fatora com fatores lineares. E agora você encontrou outro que é maior. Esse maior não pode ser o corpo de decomposição. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes você. É normal, é natural você se empolgar, né? E achar o seguinte: olha, o QW, como você está adjuntando I vezes a raiz de 2, I vezes a raiz de 3, desculpa. Então você fala, eu vou adicionar primeiro a raiz de 3, depois vou adicionar o I, vou adjuntar, né? E aí eu vou obter o mesmo corpo. Tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas na hora de ir adjuntando, né? Nós já vimos também exemplos em que algumas vezes nós adjuntamos dois elementos, achamos que a extensão não é simples, mas na verdade ela é simples, né? Você pode ver ela como uma extensão simples, né? Nós já vimos isso em exemplos anteriores, em aulas anteriores. Uma coisa que é bastante clara é que se você pega polinômios com coeficientes complexos, e aqui quando eu falo com coeficientes complexos, pode ter coeficientes racionais, reais, enfim, sobre qualquer subcorpo dos complexos. Quando o seu polinômio tem coeficientes complexos, ele tem corpo de decomposição. Ele tem. No pior dos casos, no caso mais extremo, é o próprio corpo dos complexos que é o corpo de decomposição do seu polinômio. Né? Então, se você pega, por exemplo, o polinômio mais clássico possível para você ver que os complexos é o corpo de decomposição é o x² mais 1. X² mais 1, você pode ver ele como
como um polinômio sobre os reais, por exemplo, né? Você pega e olha ele como coeficiente sobre os reais. Nesse caso, o corpo de decomposição vai ser o próprio corpo dos complexos. Né? Porque você pega os reais e adiciona a unidade imaginária, e aí você vai ter exatamente os números complexos. Se você olhar o mesmo polinômio com coeficientes racionais, não vai mais ser os complexos. Não precisa mais ser os complexos o corpo de decomposição. Não precisa não vai ser. Né? Por quê? Porque nesse caso, o Q adjuntado com o I já vai te dar um corpo menor do que os complexos, onde o polinômio se decompõe. Então tem que tomar cuidado, sempre tem que falar aonde que você está olhando o seu polinômio, quando você vai falar em corpo de decomposição. Tá? Caso você não tenha caso o seu polinômio não tenha coeficientes complexos, por exemplo, ele pode ter coeficientes no ZP, então mais adiante, no futuro relativamente distante, nós vamos mostrar então que o corpo de decomposição ele também existe. Por hora nós vamos assumir, vamos dizer, existe o corpo de decomposição, mais adiante nós vamos mostrar que ele existe. Tá? Quando você está olhando polinômios com coeficientes que não estão nos complexos, ou subcorpo dos complexos. A primeira proposição, então, dessa primeira parte, fala que se K é um subcorpo dos complexos, e f de x é um polinômio sobre K, então existe um único corpo de decomposição sigma de f sobre K. Nós já sabemos da existência, né? É uma observação bem simples. Nós vamos mostrar agora a unicidade. E mais ainda, nesse caso, a extensão ela é finita. Isso é bastante interessante, isso é bastante importante. Isso nós vamos usar bastante no futuro relativamente próximo, tá? Relativamente próximo, porque nós vamos estudar bastante extensões em que o corpo maior é um corpo de decomposição de polinômios com coeficientes racionais. A maioria das vezes vão ser coeficientes racionais. E aí nós já sabemos que se você pegar essa extensão, ela vai ser finita. Aí isso ajuda bastante. Dado um polinômio, né, como ele tem coeficientes num subcorpo dos complexos, então ele tem raízes que são números complexos. Então, como é que você pode tomar o seu sigma? Você pega o seu sigma como sendo o corpo K, o corpo base do seu polinômio, e você adjunta as raízes de f. E essas raízes são números complexos. Tá? Esse, por definição, esse é o menor subcorpo dos complexos que contém o K e as raízes do polinômio. Tá? Então, ele é o menor corpo que contém o K e todas as raízes. E ele é único. Nós já mostramos isso. Ele é único. Então, nós temos que esse corpo de decomposição, ele fatalmente ele é único. Tá? Por que o grau da extensão ela é finita? Porque quando você faz essa adjunção aqui, esse corpo aqui, ó, que você obtém do K, adicionando ou adjuntando a esses elementos, ela é finitamente gerada. Ela é finitamente gerada, então você adjuntou uma quantidade finita de elementos, e além disso, ela é uma extensão algébrica. E você só adjuntou elementos algébricos. Né? Então você adjuntou elementos algébricos, porque esses elementos são raízes de um polinômio sobre K, né? Então todos esses elementos aqui eles são algébricos, essa extensão ela é algébrica, ela é finitamente gerada, e por um resultado que nós já vimos, isso implica que ela é finita. Eu não lembro a aula, acho que foi na aula 7 que nós vimos isso. Né? Se você pega um corpo, adiciona uma quantidade finita de elementos, se você pega uma extensão que é obtida a partir de um corpo base adjuntando um número finito de elementos, se além disso essa extensão é algébrica, então ela é finita. Precisa das duas coisas, né? Precisa ser finitamente gerada e ser algébrica para você conseguir concluir que ela é finita. Então, por isso que ela é finita. O que nós queremos mostrar agora? Nós queremos mostrar que, a menos isomorfismo, existe um único corpo de decomposição para cada polinômio. Tá? Aqui nós vamos admitir um corpo qualquer, tá? Porque nós já estamos admitindo que
o corpo de decomposição existe. No caso em que os polinômios têm coeficientes num subcorpo dos complexos, nós já mostramos que existe, né? Mas nós vamos, para polinômios que não têm coeficientes num subcorpo dos complexos, nós vamos admitir por enquanto que o corpo de decomposição existe e vamos mostrar a unicidade dele. Para que a gente prove a unicidade do corpo de decomposição, nós precisamos desse resultado aqui, que nós vimos nas aulas, em alguma das aulas anteriores. E esse teorema fala o seguinte: suponha que você tem um isomorfismo I entre dois corpos, então é um isomorfismo de corpos. Suponha que você tenha duas extensões algébricas e simples, tá? Então o alfa é algébrico sobre K, o beta é algébrico sobre L, tá? E suponha que o polinômio minimal de alfa sobre K, pelo isomorfismo estendido, porque esse isomorfismo você estende ao anel de polinômios, de K de X em L de X. Lembra? Era o que a gente chamou de I-chapéu. Acho que foi na aula 7. Nós chamamos de I-chapéu. E lá nós falamos, olha, quando ficar claro o contexto, nós vamos esquecer o chapéu, né? Então aqui, nesse caso, seria aí o chapéu, mas eu estou denotando simplesmente por I, tá? Então o que nós estamos supondo aqui? Que o isomorfismo estendido, ele leva o polinômio minimal de alfa sobre K no polinômio minimal de beta sobre L. Tá? Então, o isomorfismo, digamos assim, ele preserva, entre aspas, o polinômio minimal. Tá? Então, nesse caso, você tem que existe um isomorfismo J entre as duas extensões algébricas simples, o K alfa e o L beta, de tal modo que se você pegar o J e restringir ao K, isso dá o próprio I. E mais ainda, o isomorfismo J, ele leva o alfa no beta. Tá? Isso nós vimos lá atrás, quando nós estávamos estudando extensões simples, né? Muito bem. E agora o teorema fala o seguinte: vamos tomar um polinômio, f de x sobre um corpo K, e vamos considerar sigma um corpo de decomposição desse f. Vamos admitir que ele existe. Tá? Suponha que você tem um isomorfismo entre o corpo K e o K'. Suponha que sigma' é o corpo de decomposição da imagem de f sobre o K'. Tá? Então você pega o isomorfismo estendido, aplica ele no f, isso vai te dar um polinômio em K' de x. Suponha que o K' de x, suponha que esse polinômio aqui, esse polinômio com coeficientes no K', tenha esse corpo de decomposição aqui, o sigma'. Tá? O que acontece então? Existe um único isomorfismo, existe na verdade um isomorfismo J entre os corpos de decomposição, o corpo de decomposição de f e o corpo de decomposição da sua imagem, de tal modo que se você pegar o J e restringir ele ao K, isso vai dar o próprio I. Em outras palavras, essas duas extensões são extensões isomorfas. O que isso vai te dar como um corolário, como uma consequência imediata? Que o corpo de decomposição ele é único. Tá? O corpo de decomposição de um polinômio é único. Como é que eu vou saber disso? Basta que no lugar do I, desse isomorfismo I aqui, eu pegue o isomorfismo identidade entre o corpo K e ele mesmo. Então, se eu pego a identidade, aqui vai dar o próprio F, né? Então, sigma' seria seria um outro corpo de decomposição, né? Então, eu estaria supondo que existem dois corpos de decomposição, e, na verdade, o que acontece? Os dois corpos, eles são isomorfos. Tá? Então, aplicando esse teorema à identidade, ao isomorfismo identidade de K em K, você mostra que o corpo de decomposição ele é único. Então, esse teorema aqui, ele é muito mais geral do que o que nós queremos mostrar. Tá? O que nós queremos mostrar, que é a unicidade do corpo de decomposição, ele acaba sendo uma consequência desse resultado aqui. E você sabe que algebristas gostam de... Algebristas não, né? Matemáticos de um modo geral, né? Eles gostam das coisas, quanto mais gerais, melhores. Né? Então vamos lá. Nós temos que construir, então,
um isomorfismo entre os dois corpos de decomposição, entre o corpo de decomposição de F e o corpo de decomposição da imagem de F. Nós vamos fazer isso por indução sobre o grau do polinômio. Tá? Pode acontecer do grau do seu polinômio ser 1, você pode dar uma sorte danada e ter um polinômio de grau 1. Nesse caso, não vai ter muita graça, porque se o seu polinômio tem grau 1, o corpo de decomposição dele é o próprio corpo básico. Né? Então, nesse caso, a imagem dele, a imagem desse elemento também vai ter grau 1. Tá? E aí, o que vai acontecer? O corpo de decomposição dele vai ser o K, o corpo de decomposição da imagem vai ser o próprio K'. Nesse caso, você pega o J como sendo o próprio I. Né? Você tem, então, um isomorfismo entre os corpos. E aí você estaria demonstrado o teorema para o caso de que o polinômio tem grau 1. Vamos supor, como a hipótese de indução fala, né, que o teorema vale para polinômios de grau menor do que o grau do polinômio, do que o grau de F, tá? E nós vamos usar isso mais adiante. Essa é a hipótese de indução. O teorema vale. Se você encontrar um polinômio de grau menor que o grau do polinômio F, então você pode aplicar o teorema. Então vamos lá. Se o grau de F ele é maior do que 1, então você pode decompor ele no sigma, é claro. O sigma ele é o corpo de decomposição do polinômio F. Né? Então você pode escrever ele dessa forma aqui. Esse A que aparece aqui na frente é aquele sujeito que você põe em evidência, enfim, porque o seu polinômio pode não ser mônico. Né? E aí, enfim, esse Azinho aqui, ele acaba aparecendo. Tá? Mas você pode decompor no sigma o seu polinômio F dessa forma aqui. Os sigma i's, eles estão em sigma. E esse A aqui, ele está em K, que é exatamente o fato de você colocar ele em evidência. Observe uma coisa. Ó. Esse sigma, ele está num corpo, a princípio, acima do corpo K. Então, ele está num corpo maior do que o corpo K. A princípio, é maior. É claro que esse sigma 1 ele poderia estar em K, mas, enfim, no corpo K ou maior. Bom, vamos pensar que ele está num corpo maior. O que acontece, então? O polinômio minimal desse elemento em K, ele é um fator irredutível do F sobre o K. Por quê? Porque o polinômio F, ele anula o sigma 1. Então, ele é um candidato. Você fala assim, mas o polinômio minimal tem que ser mônico. Né? Então, você transforma ele em mônico e tudo mais. Então, a partir do f de x, você consegue um polinômio mônico, de menor grau, etc. Tá? Então, mas o fato é que o f de x, ele é um candidato a polinômio minimal do sigma 1. Pode não ser, mas uma coisa é fato. Se ele não é, o polinômio minimal divide ele. O polinômio minimal divide, porque nós sabemos já que o polinômio minimal, ele divide qualquer polinômio que anule o sigma 1. O polinômio minimal de sigma 1, ele divide qualquer polinômio que o anule. O f de x é um polinômio que anula o sigma 1. Então, o polinômio minimal obrigatoriamente tem que dividir o f de x. Mais ainda, o polinômio minimal é irredutível. Então, não tem jeito. Isso aqui é verdade mesmo. O polinômio minimal é um fator irredutível do f de x. Aqui apareceu porque ele anula sigma 1. Aqui eu escrevi sigma com letra maiúscula, tá? Aqui, então, por isso que apareceu que o f de x anula sigma 1. É esse sigma 1 que eu estou falando. Muito bem. Como aquela extensão I, aquele isomorfismo estendido, ele é um isomorfismo, polinômios irredutíveis são levados em polinômios irredutíveis. O polinômio minimal de sigma 1 sobre K, ele é irredutível no K. Quando eu aplicar o I, ele vai ser um polinômio com coeficientes no K', e por ser isomorfismo, a irredutibilidade vai se manter.
E mais ainda, essa imagem ela vai dividir a imagem de F. Então isso se mantém, porque o I é um isomorfismo, né? Então o isomorfismo ele abre o produto. Então, se o M de X divide o F de X, a imagem do minimal divide a imagem de F. Justamente porque o I é um isomorfismo. Beleza? Agora, esse polinômio aqui, ele se decompõe no sigma'. Ele se decompõe. Esse sujeito aqui, ele também se decompõe em sigma'. Então, a imagem do minimal também se decompõe. Ou seja, a imagem do minimal, ele se decompõe dessa forma aqui. Os alfas estão em sigma' e o beta, o B que aparece aqui na frente, ele é um elemento do caminho. Isso acontece porque o F, a imagem de F se decompõe. Como a imagem de F se decompõe? A imagem do minimal é um fator irredutível do F, então a imagem do minimal também vai acabar se decompondo lá no C. Como esse sujeito ele é irredutível, a imagem do minimal é irredutível no K', então ele obrigatoriamente ele é o polinômio minimal desse alfa1 aqui. Ele é um polinômio irredutível, que anula o alfa1. Aí você pode falar assim, mas esse B pode não ser esse polinômio pode não ser mônico. Se não for mônico, você faz todo aquele processo, etc. Tá? Mas enfim, ele é um polinômio minimal. Ele ou um fator a menos de uma constante. Ou esse polinômio aqui, ou um outro polinômio multiplicado por 1 sobre B. Tá? Enfim, você consegue... você pode assumir que esse cara é o polinômio minimal do alfa. E aí nós podemos aplicar aquele resultado lá do slide 7. Se você não anotou ele lá, vai lá e anota ele no papel, pausa o vídeo, anota ele no papel para você, se você não está lembrando. Se você lembrar de cabeça, não precisa anotar para verificar aqui. Mas nós vamos aplicar aquele teorema que eu falei lá no slide 7, que nós provamos em aulas anteriores. Tá? Então nós vamos aplicar aquele teorema para o isomorfismo I e para essas duas extensões simples aqui. São duas extensões simples de algébricas. Tá? Então nós podemos obter o quê? Aplicando aquele teorema lá. Nós podemos conseguir um isomorfismo J1, que vai do K'1 no K'(α1), tal que o J1 restrito a I, restrito a K é o próprio I, e o J1 de sigma1 vai parar no α1. Ou seja, nós temos essa torre, né? Vamos chamar de torre de isomorfismos aqui. Aqui do K para o K', desse corpo para esse corpo, aqui do sigma para o sigma', certo? E agora nós vamos olhar aqui. Vamos olhar nessa parte aqui. Então, olha só. Pega agora o polinômio g de x, como sendo o f de x quocientado por esse fator linear aqui. Lembra que nós decompomos o nosso f como produto de fatores lineares? Né? Então, agora o que eu estou fazendo? Estou cortando um dos fatores lineares. Quando eu corto um fator linear, esse polinômio pertence a esse novo corpo aqui, ó. O corpo obtido por K, através do K, adjuntado o sigma'1. Então, tomando esse, nós temos que o sigma, ele continua sendo o corpo de decomposição do G, só que agora sobre esse corpo aqui. Né? Nós estamos olhando o polinômio G com coeficientes nesse corpo, tá? E o sigma, ele continua sendo o corpo de decomposição desse polinômio. O sigma', ele é o corpo de decomposição da imagem de G sobre o K'(α1). Observe o seguinte, o J1 aplicado no G de x é a mesma coisa que você aplicar o I no f de x, quocientado por x menos α1. Por que isso acontece? Porque o J1 restrito a K, dá o I, né? Então, quando você aplicar o J1 nesse polinômio, você vai aplicar aqui e você vai aplicar lá. Né?
O J1 leva este polinômio neste polinômio aqui, tá certo? Então essa imagem, a imagem desse polinômio é isso, e isso é um elemento que está nesse anel de polinômios aqui. Como o grau do G ele é menor do que o grau do F, então, por indução, você pode obter um isomorfismo entre o sigma e o sigma', de tal forma, olha, cuidado, o J restrito a esse corpo aqui é igual ao J1. Como o J1 restrito ao K é o próprio I, o J1 restrito a K é o próprio I, então, se você restringir o J ao K, mesma coisa que restringir o J1 a K, isso vai dar o próprio I, então, que é exatamente o que nós queremos, tá certo? Eu sei, não precisa falar para mim, essa demonstração ela é ruim de você acompanhar por um vídeo, né? Porque você tem um monte de informações em slides anteriores que eu não consigo expor aqui para vocês, né? Por exemplo, se nós estivéssemos um quadro, aquele teorema que nós estamos utilizando, eu deixaria ele no canto do quadro. Eu falaria, olha, nós vamos utilizar aquele resultado lá, né? E aí você poderia comparar o resultado que nós temos com o que nós queremos, né? Aqui também, né? Quando você pega o g de x, que é o f de x quocientado por esse fator linear aqui, ele vai te dar um polinômio com fatores menores, né? Então, no quadro você poderia fazer o corte, enfim, tudo mais. Todas essas coisas. Então, aqui eu sei que é um pouco mais complicado, mas a minha sugestão é, como eu vou deixar disponível para vocês o PDF, deem uma olhada com um pouco mais de calma aqui, e qualquer coisa vocês me tirem dúvidas comigo. Tá? Como um corolário, é claro, já falei, tinha adiantado antes para vocês, o corpo de decomposição de um polinômio, ele é único a menos de isomorfismo. Tá? Isso nós já tínhamos visto. Basta você pegar o I como sendo o polinômio de identidade e supor que o sigma' é um outro corpo de decomposição do seu polinômio. Tá? O que pode acontecer? Que o corpo de decomposições de polinômios diferentes serem isomórficos. Aliás, podem ser inclusive iguais. Se você, por exemplo, pegar esses dois polinômios aqui, x² menos 3 e x² menos 2x menos 3, eles têm o mesmo corpo de decomposição sobre os racionais. Claro, você está olhando aqui os dois polinômios com coeficientes racionais. Eles têm o mesmo corpo de decomposição. É o que? Raiz de 3. Tá? Então isso pode acontecer. Isso não tem problema. Beleza? Bom, esse vídeo ficou muito maior do que eu tinha imaginado, né? Ele está com 42 minutos já. Você pode ver que nós chegamos no slide 12 de 12. Então, nós encerramos essa primeira parte. Na sequência, a gente volta, então, com extensões normais. Beleza? Então, um abraço a todos e espero que vocês me vejam no próximo vídeo.